temos o imenso prazer de convidar uma palestrante especial para dar abertura hoje ao nosso evento. A CEL, da Austil-Z, e psicóloga Zeila Sliosbergas, que dará início às atividades de hoje com o tema A Família e o Envelhecimento. Obrigado, Zeila, pelo seu aceite, por estar conosco. Em nome do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica, agradecemos a sua participação. E pode iniciar a sua fala. Bom dia a todos, eu que me sinto honrada de estar aqui nesse evento tão grandioso, conhecendo vocês, né, pessoas daqui do Rio Grande do Sul, eu aqui estou em São Paulo, e eu acho que a bacana do nosso evento online é que nós estamos ligados em todos os estados e, quiçá, Brasil e mundo, né? Fiquei muito feliz de conhecer a professora Iride, né, contando aqui e se apresentando pontos fundamentais, né, das nossas preocupações, desde a questão da família e das questões das expectativas dos planos e programas do governo na proteção da família e do idoso. A minha fala vai ser sobre, eu acho que esse assunto, boas práticas, é exatamente o que nós precisamos pensar, todos nós com as nossas experiências, o que nós podemos fazer, né? Então, como diz o ditado mão na massa, né? Temos que saber o que fazer com tudo que nós sabemos e conhecemos. Eu vou apresentar para vocês um panorama, eu sou psicanalista, terapeuta de família e casal, tenho uma inserção em hospital público também, trabalhei na Santa Casa do Rio de Janeiro durante quase 10 anos, como dentro da área da psicossomática, então, nosso olhar ele é muito amplo, né? Nós temos um espectro, até pela idade, eu acho que a gente vai acumulando mais uma informação, isso nos dá, né, uma articulação de como ser, qual o profissional que nós desejamos ser ou podemos ser, né? Então, eu vou começar com meu olhar. Eu teria aqui uma fala psicanalítica, mas eu acho que, no momento, a gente pode deixar para as nossas interpretações, né? Como terapeuta de família psicanalítica, mas eu vou falar sobre a visão que nós temos nessa inserção do que é uma família, ou do que famílias que nós temos na nossa nova sociedade, né? Para chegar no envelhecimento e na articulação dessas duas potencialidades, né? Que é o que fazer quando a família começa a ter elementos que envelhecem. Eu posso começar a apresentar aqui, Marines, eu vou compartilhar, então, qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Acho que eu não abri, espera um minutinho só, deixa eu voltar aqui. Vou abrir aqui a minha apresentação, voltando. Ok aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não apareceu. Não apareceu. Não. Mas agora vai aparecer. Está vendo? A gente quer que dê certo. Por que ela não está aparecendo? Eu já vou ver aqui. Pronto. Certo? Certo. Bom, então, aqui já houve a apresentação. Então, queria falar um pouquinho sobre qual é a ideia que tínhamos, né, do que era uma família. Né? A família, a gente chamava de família margarina, né, que é aquela família perfeita que aparece na propaganda da televisão, e as pessoas tinham uma questão em relação a ser ou não ser semelhante, né, àquela família que era projetada na mídia. E aí nós vamos caminhando e descobrindo que perfis de família que existem, né? Existem aqui no Brasil, principalmente, com uma série de
de escolhas, né? De quem que você gosta, de quem que você quer trazer para dentro da sua família, e começaram a se montar, né, novas configurações familiares. Aqui, né, eu trouxe aqui uma família oriental, uma família composta aqui com as avós, netos, e o que que você busca, né, nesses encontros familiares, né, que haja o diálogo, concessão, com a tolerância, né, que as pessoas aprendam a conviver com os seus diferentes pontos de vista. E eu gostei muito desse quadro, porque ele traz outras opções também de famílias que são reconhecidas até pela nova lei, né? Das famílias homoafetivas, transgêneros, essas famílias extensas, né, onde moram várias famílias juntas, né, pai, mãe, avós e bisavós, todos no mesmo núcleo, às vezes moram até muito como se fosse uma pequena vila, né? Outra família que é reconhecida são as monoparentais, né? São aqueles que decidem que não querem ter seus cônjuges, e temos as famílias, que eu não consigo ver, as famílias comuns, né? Pai e mãe. Então, esse panorama nos coloca um pouco mais, vamos dizer, disponíveis para entender que existem outros modelos, né? E isso nos cria um exercício de integração, né, de novas configurações, no sentido de podermos se sentir mais à vontade em relação a receber, principalmente dentro do consultório, outras questões que vêm surgindo, né? Questões mais variadas possíveis, conflitos mais variados possíveis, e tudo isso vai ter, como eu sempre digo, todas essas famílias vão ter os seus elementos que vão envelhecer, né? Então, casais homoafetivos idosos, ou transgêneros, né? Ou então famílias que não têm seus cônjuges, né? Que é o que nós vamos ver nas estatísticas, né? Como é que a tendência de ter mulheres que vão criar seus filhos sozinhas, né? E vão continuar assim no decorrer da vida. Então, aqui essa figura, né, eu acho bem ilustrativa, como há essas variações, não só de gêneros, como de culturas, né, das várias inserções culturais, raciais, de gênero, e montam-se famílias que têm um funcionamento muito, muito semelhante, né? Os conflitos são os mesmos. Eu fiz uma tese sobre famílias homoparentais, sobre a questão do desenvolvimento dos filhos, né? E a comprovação de que os conflitos são os mesmos nas famílias heterossexuais ou homoparentais, em relação ao crescimento, às preocupações. Então, é muito importante que a gente consiga ampliar esse nosso olhar em relação à diversidade. A diversidade é o tema que os jovens têm trazido muito, né? E tem se batido muito, né, nessa pauta de aceitação, de trazer para dentro de a diversidade, e os pais e avós estão vivendo, né, todo esse momento de um reaprendizado de como lidar com tudo isso. Então, é importante que a gente imagine que esse panorama é a nossa sociedade, né? Aqui houve uma estatística, né, de mulheres que não têm cônjuges, né? Então, a tendência é que cada vez esse casal unipessoal ele tem tido um aumento, né? E pessoas que não têm casal sem filhos. Então, o que nós sabemos que a pirâmide está cada vez mais ao contrário. Então,
a um decréscimo de nascimentos em prol um maior número de pessoas envelhecendo, né? Mas é interessante ver também sobre esses pares, né? Como é que na sociedade brasileira existe essa tendência a ter casais uniparentais, né? Ou, na verdade, não é casal, família uniparental. E aí eu trago aqui um conceito, né, sobre a saúde mental na velhice. E sobre o ponto de vista, vamos dizer assim, psicológico, né, se tem uma expectativa de que haja sempre um aumento do equilíbrio, que as pessoas se realizem, né, que tenham tolerância, que tenham todo um grande aprendizado no seu percurso do envelhecimento, né? Mas aqui esse conceito, né, que há uma expectativa também de que a saúde mental está intrinsecamente ligada a toda uma capacidade de ter um laço afetivo com a sua família ou com seus amigos, e isso cria um espaço de maior tolerância e cria também uma maior confiança, né, das pessoas que vão envelhecendo, na medida em que ela tem segurança nos seus incrementos dos laços que ela foi criando no decorrer da vida, né? Então, quanto mais existe essa capacidade de você criar laços, e depois nós vamos vendo que não é só uma questão familiar, nós vamos vendo que aquelas pessoas que vão dar o suporte, muitas vezes são os amigos, pessoas das mesmas idades, que vão ser toda a rede de apoio afetivo, apoio psicológico ao idoso. Então, como esse aprendizado de criar esse laço inicialmente na família, né, como a Melanie Klein, né, uma autora psicanalítica da época de Freud, que ela trabalhou muito a questão da infância, né, da relação mãe-bebê, né, e dessa relação amor que vai se criando, confiança e todos os conflitos, esse início, né, dessa criação dessa criança, ela pode ser também um indicador, né, de um crescimento e um envelhecimento dentro desse âmbito, dessa possibilidade de de ser capaz de criar laços, ser capaz de ter trocas afetivas, né? É o que tem se visto muito, né, sobre a questão do espectro autista, né, ou então da questão de uma personalidade mais esquizofrênica, né, que a gente chama, são pessoas muito isoladas, pessoas mais fechadas, pessoas mais sensíveis, né, que há uma certa confusão, né, se é uma coisa de introspecção ou se é alguma coisa mesmo com algum tipo de limitação, e que isso tem muito a ver com essas trocas desde o início da criação, do incremento dos laços familiares, e hoje temos uma questão muito séria em relação a esse isolamento que acaba não só sendo alguma coisa comportamental, mas que tem também um aspecto psicológico da própria pessoa, né? Então, uma definição que eu acho bem interessante, né, é que, apesar, né, de todas essas alterações que o organismo vai sofrendo e que é considerado um envelhecimento aguardado, né, na senilidade, existe essa afirmativa sobre aquilo que eu estava dizendo, envelhece conforme se vive. Então, no sentido de como é que você olha o mundo, como é que você interage com o mundo, como é que você se olha e se percebe como pessoa, né? Você se cuida, você entende o que está acontecendo, você ouve quem fala com você, você tem essa capacidade de, de se
vamos dizer assim, cuidar ou de perceber o que você precisa para o seu cuidado. Então, não houve assim, de repente eu me percebi com algum problema, mas você entendeu o que tem acontecido nos últimos 10 anos em relação à sua dieta, em relação à sua forma de lidar com os seus sonhos, desejos, de você buscar seus objetivos, ou você aprender coisas. Você se deu conta de tudo isso, ou você, de repente, despertou e percebeu que você envelheceu? Então, é muito importante, também, quando se fala com o idoso, lembrar ele como é que foi esse percurso, quais foram as curiosidades, as suas, vamos dizer assim, suas instigações, e seu espaço de movimento. Nem sempre nós temos oportunidade de fazer tudo, de ter tudo, mas nós temos oportunidade de saber encontrar caminhos para ter uma resposta, mesmo no sofrimento, mesmo superando, ter uma alternativa e tentar buscar alguma coisa que saia daquele limite, né? Então, é esse input de saber procurar soluções e saber, vamos dizer, aprender sempre qual é a alternativa. Então, se nós estamos no estágio que estamos, temos que nos perguntar o que podemos fazer, logicamente, mas também temos que entender como é que isso aconteceu. Por isso que sempre é bom fazer essa introspecção, em que ponto nós estamos e o que aconteceu no decorrer desse tempo. Então, o que é que nós observamos, né? Como é que essa produtividade a proatividade do idoso, né? Quando ele tem mais facilidade, não dificuldade de se adaptar, quando ele consegue lidar melhor com as perdas, isso tudo, né? Quando ele consegue, é muito bom, e quando ele não consegue, ele vai se abatendo, né? Cada fase que nós passamos, como nós conseguimos nos renovar, ou não, né? E então tem as marcas, a aposentadoria, as perdas, né? Principalmente a perda de poder aquisitivo quando você muda a sua inserção no mercado de trabalho, e como é que você vai ter que buscar alternativas para isso. Então, a forma de envelhecer tem a ver com essa superação desses impasses, né, que acontecem na vida de todos. E, como disse a professora Iride, o acompanhamento das políticas públicas são muito ainda incipientes para poder, até como eu trabalhei com planos de saúde, né, na preparação para a aposentadoria, né, na preparação para os novos papéis, né, quando as universidades abertas da terceira idade deveriam ter muitas para poder preparar para tudo isso e dar uma nova visão para o que vai vir depois dos 80, depois dos 70, né? Como é que as pessoas vão se preparar para isso. E é óbvio que, voltando à questão da rede de apoio, o apoio emocional, o apoio social, ele vai dar um holding, né, para que haja um movimento de superação desses impasses que vão surgindo. Muito bem. Então, sabemos que é um fator multidimensional. Envelhecer tem a ver com saúde física, mental, independência na vida diária, integração, suporte familiar. Será maravilhoso que a gente tenha tudo isso, mas estamos justamente aqui para refletir como lidar na medida que não conseguimos toda essa excelência. Então, não estamos sós, estamos integrados dentro de uma família. Então, o que é que está acontecendo? Como eu falei, as famílias são as mais variadas possíveis, são famílias conjugadas, recasamentos, né, muitos netos com vários avós, de vários novos relacionamentos, e o idoso também fica nesse ambiente, um ambiente onde os arranjos já são diferentes, não há mais aquela tradição, né?
o avô ficava em casa junto com a mãe, o pai, ou então se visitava o avô. Agora, quem é o avô? Onde estão esses pais e mães? Onde está essa família? Onde estão morando? Então, essa rearranjo que houve, né, está havendo na nossa sociedade, também cria aquela falta de suporte para o envelhecimento, na medida em que se esperava e se espera que a família apoie o envelhecimento do idoso, né, do seu idoso. Então, nós temos aí uma espécie de grade que começa a se esgarçar um pouco, né? E cada um deve imaginar, né, como está a sua família, como estão diante disso tudo, né? E como no sentido assim, às vezes os filhos vão morar fora da cidade, não estão, os netos não estão mais. Então, aquilo que deveria ser uma rede familiar, ela se espalha, né? Então, a pergunta é, e aí, o que fazemos com essas pessoas que começam a ter necessidades e dependências? E aí começamos a viver essa situação. Eu fui uma cuidadora familiar, tive que criar uma situação, né, sair da minha cidade para poder ajudar meus pais, que estavam envelhecendo e precisariam de uma pessoa muito próxima, mesmo tendo irmãos, meus irmãos não moravam aqui e o outro tinha filhos pequenos. Então, a família ela começa a urgir, né, alguma coisa, e aí surge uma demanda, né? O que fazer quando a gente precisa dar o suporte? E foi quando eu comecei a pensar, junto com o nosso programa, eu fui durante muitos anos presidente de uma ONG, e minha preocupação era trabalhar justamente com os voluntários que ficaram 40, 50 anos se dedicando a um trabalho de direitos humanos, beneficência, uma aproximação entre grupos religiosos. Então, essas pessoas fizeram tantos projetos e estavam afastados. E aí, o meu trabalho foi trazer essas pessoas para terem um retorno a alguma coisa que tanto elas deram, e a instituição teria que oferecer também algo para que eles tivessem esse prazer de se rever, de ter uma atividade lúdica, interessante. E aí começamos a trabalhar com esses idosos e começou a surgir a ideia de que nós precisamos ampliar, não só trabalhar com ONGs, mas trabalhar com a sociedade em geral. E aí surgiu a ideia de criar uma empresa que desse o suporte ao familiar, podendo orientar como você poderia ajudar melhor a sua família, ou então como você poderia criar um sistema de apoio para as pessoas que estão longe, porque muita gente que mora fora tem que procurar cuidadores através das agências de cuidadores. Então, existe uma série de realidades que criam um vácuo justamente naquele esgarçamento, onde nós começamos a nos preocupar. Então, onde é que nós precisamos entrar como um suporte para a família, para o cuidador, para que a gente consiga oferecer alguma coisa? E aí fomos pensando o que fazer, o que fazer. Aqui, por exemplo, são meus pais, que não estão mais aqui, então nada melhor do que nossos próprios para a gente poder dizer, olha aqui essa nossa família, e pensamos todos nós. Então, só como uma curiosidade, né? Essa é uma pesquisa de 2019, o número de pessoas que cuidam dos seus idosos é muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E há uma preocupação, né, nos 35 países do Instituto de Desenvolvimento Econômico, em que nós vamos ter uma afluência de idosos tão grande que não haverá nem políticas públicas nos países desenvolvidos e nem sistema social para dar conta de tudo isso. Então, a proposta mundial
agora em uma pesquisa de 2022, março de 2022, foi um congresso de 35 países, que o futuro do idoso é estar em casa, sendo cuidado da melhor maneira possível. Então, nós estamos muito par a par com a realidade mundial, não é só aqui. E nós temos que pensar nessa solução. Então, é por isso que nós estamos trazendo. Eu vou dar uma parada aqui, porque eu quero mostrar para vocês o que nós estamos pensando no nosso projeto. Eu acho que... Pronto, agora, como é que estamos de tempo? Como vamos aí? Pode Posso continuar? continuar. Continuando. Ainda temos, em média, 20 minutos. Ótimo. Então, vamos lá. Acho que eu não consigo compartilhar o site. Alguém sabe como compartilhar site? Não. Não. Oi, Sheila. É oi. só colocar. Tudo bom, querida? É só colocar na tela. Já pus. Tu vai compartilhar normal. Quer que eu compartilhe aqui para ti? Deixa eu ver se eu vou. Se você conseguir abrir o meu site, eu te agradeço. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Ele entrou e saiu. Eu compartilho aqui para ti. Espera aí. Obrigada. Então, vocês, se quiserem fazer algumas perguntas, vão colocando aí, tá? Para a gente conversar, porque eu acho importante que a gente converse. Obrigada. Abriu, né? Só porque eu não vou enxergar agora. Vocês me avisam. Abriu. Você consegue movimentar ele? Sim. Tá. Então, nós criamos, né, essa proposta, né? Vamos parar aqui. Nesse trabalho que nós chamamos de suporte ao idoso e sua família, e qualificamos como uma escuta qualificada. Né? Por que ela é uma escuta qualificada? Porque nós precisamos ouvir. Né? Então, nós criamos uma empresa que tem uma função social, né, que vem da nossa herança, né, de trabalhos dos projetos sociais, para que a gente consiga saber o que está acontecendo, o que as pessoas estão precisando nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus trabalhos com seus idosos, nas suas orientações do que fazer quando até então o idoso estava muito bem com a sua autonomia e, de repente, ele já começa a depender de alguma necessidade que mude a vida dele, que ele não tem mais condição de sair, dirigir ou de cuidar de si mesmo. Né? Então, esses choques que acontecem nas famílias, que até então nunca pensaram nessa ideia do que fazer, né, se precisasse, nós estamos abertos a poder dar vamos dizer assim, uma consultoria para poder absorver esse impacto, né? De agora em diante as coisas vão mudar na nossa vida. E isso tem acontecido muito aqui em São Paulo, essas perplexidades, né? O que nós vamos fazer? Vamos internar, vamos colocar numa casa, vamos chamar pessoas, quem é que vai cuidar do nosso pai, da nossa mãe? Então, esse momento é um momento muito impactante na vida de uma família. Então, pode seguir, Tiane, se você puder. Uhum. Então, nós nos preparamos, né, para oferecer justamente uma espécie de, assim, de suporte
que pode ser através de um chat, que nós vamos conversar com as pessoas, nós vamos oferecer materiais informativos, formativos, através de cursos gravados, vamos oferecer também os e-books, e também que nós achamos que isso vai ser uma solução, né? Isso talvez agora, por enquanto, será através de um chat como esse, conversando no decorrer das necessidades do tempo que a pessoa gostaria de estar conosco, falando sobre como está o cuidado, o que está acontecendo, como é que eles estão podendo atender o dia a dia do seu idoso, né? Ou coisa parecida. Deixa eu tirar aqui. Então, nós contamos com uma equipe de enfermeiros e geriatras para que eles possam nos dar uma supervisão a respeito dos temas e dos assuntos que nós vamos tratar com nossos interessados, que podem ser tanto cuidadores formais quanto informais. E o que eu acredito que seja muito importante não é só oferecer um material, um vídeo, é você poder estar disponível para um acompanhamento, porque muitas coisas acontecem no decorrer do dia a dia. E eu acredito, e nossa equipe acredita muito, nessa resposta, né, de boas práticas. Né? Como estava conversando há pouco, quantas experiências todos vocês têm no atendimento domiciliar ou no atendimento ambulatorial, que poderia servir para dar uma orientação para esse familiar ou para esse cuidador. Nós não queremos substituir a equipe médica, nem a equipe técnica, mas orientar no sentido até de buscar ajuda, que às vezes é uma perplexidade tão grande. O que eu faço? Ele acordou com a perna inchada, ou ele não quer comer, ou ele não quer tomar banho. Então, esse momento do preâmbulo, de o que a gente pode fazer, o que a gente pode responder, é óbvio que no momento nós não temos uma resposta online, on time, mas a gente vai ter o tempo de resposta, né? Por isso que nós temos a equipe para poder nos dar uma melhor resposta para essa demanda. E conforme há uma fidelização das pessoas, que nós teremos como se fossem assinaturas, as pessoas vão ter a continuidade desse ouvido, desse atendimento. Então, nós acreditamos que esse tipo de trabalho, nesse momento, é o que temos melhor para oferecer. Depois eu quero até ouvir um pouco vocês sobre o que vocês acham sobre isso, né? Porque ele não vai ter uma inserção de um profissional na casa da pessoa, ela tem o médico, ela tem equipe. Não, nós queremos estar como vamos dizer assim, o consultor que ela pode recorrer quando ela precisar. E se precisar de um informativo específico, se precisar de uma informação ou de um tipo de, vamos dizer assim, de proposta, né? Tipo, como criar uma equipe dentro da casa, como interlocutar com essa equipe, como preparar um funcionamento de controle através das rotinas diárias, faremos uma tabela, todos esses são coisas da vida prática, que às vezes são tão simples, como a caixinha de remédios, como você administrar através de caixinhas, que você coloca os horários, coloca separando de quem é que vai tomar, às vezes eu sou um casal de idosos, então são coisas que ajudam e facilitam o trabalho para quem está no dia a dia. Também fora a questão do desgaste. Isso é uma questão muito séria, que é o sofrimento do cuidador, principalmente o familiar. Então, esse é um espaço que nós gostamos muito de imaginar que nós estamos abertos a receber e futuramente, quem sabe, faríamos um grupo de apoio
para as pessoas que querem conversar sobre as suas questões, né? O cuidador e o próprio idoso também. Eu vejo que tem muitos idosos que moram sozinhos e muitos casais que não querem ter nenhum cuidador, ninguém dentro da casa interferindo. Então, nós também somos canais para ouvir, para conversar, para trocar com essas pessoas. Eu não sei se é o meu, como diz, é o meu defeito terapêutico, né, de querer poder acompanhar. Então, eu acho que essa é a ideia, né, do que até a Tiane me convidou para falar sobre essa proposta, que é uma proposta não é tão nova, mas o que eu considero diferenciada é ser algo que acompanha, algo que está lá e que a pessoa sabe que ela vai ter um retorno da sua demanda. Então, basicamente, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês e espero que vocês tenham algumas questões aí que a gente possa debater, tá bom? Essa é a nossa equipe, seu doutor Natan, a Flávia Velker, que trabalha com cursos de ensino no Einstein, no Hospital Einstein, Juliana também, formada pela faculdade, trabalha numa agência de cuidadores, e essa nossa braço direito trabalhou muito comigo e continua nos nossos projetos, trabalha na parte toda administrativa. Então, eu convido a todos de conhecerem nosso trabalho, de participarem, nós temos o nosso blog, e nós queríamos muito... isso aqui é uma simulação, né, de o que nós vamos oferecer, né, nesse nosso pacote, né, que são os e-books, nós vamos ter o contato online, e vamos ter, então, esse espaço, né, Tiane, onde vamos esperar de vocês notícias, novidades que vocês queiram trazer, para que a gente sempre tenha uma interlocução com o nosso público e fale com ele o que a saúde do idoso, onde a gente pode colaborar para ajudar a família e a saúde do idoso. É isso. Estou à disposição para vocês. Excelente, Zélia, explanação. Abrimos agora para questionamento, considerações. O link do site está no chat. Coloquei agora. Ah, também você já tinha colocado. Tá bom. Obrigada, Marinês. Eu gostaria de me manifestar inicialmente em agradecer mais uma vez a Zeila, que gentilmente aceitou o convite de ontem para hoje, para estar aqui conosco, e pelo que eu já conheço, a Zeila foi minha colega no pós, lá no Einstein, e eu acredito que todos vocês tenham também gostado de conhecê-la, e abrilhantou o início desse nosso evento, que é tão importante dentro do nosso cenário gaúcho. Então, muito obrigada, Zeila, mais uma vez, de coração, e muito sucesso na tua caminhada, que é uma caminhada linda e necessária dentro desse cenário onde a gente está inserido, né? O envelhecimento, profissionais de saúde precisando de apoio, famílias e pacientes precisando do teu trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, estou aqui à disposição. Eu acho assim, eu acho, como eu falei, mão na massa, nosso trabalho é inserção, ouvido, participação, sem muita teorização, a prática e a resolução de problemas. Estamos aí para resolver problemas dentro do que nos permitirem. Sabemos que o trama familiar é complexa, não é fácil trazer, informar, modificar hábitos, e com o idoso menos ainda. Então, o nosso trabalho seria como negociar, tudo é uma negociação. Conversar, como saber ouvir, como saber esperar. Não temos, eu não acho certo impor nem a família, nem o idoso, mudanças. Eu acho que
é algo que tem que ser realizado dentro de da cabeça do idoso, dentro da cabeça da família, o que as pessoas começam a aceitar e acreditar, porque aí funciona melhor. Eles saem do consultório dizendo que vão fazer, que vão acontecer, que vai tudo mudar, e chega em casa, nada disso acontece. Então, isso não adianta. Então, nós temos que criar um link, né, um vínculo com esse familiar ou com esse idoso, de forma que as coisas comecem a ter sentido para eles. Senão, esse nosso trabalho ele é só uma espécie de eu fiz a minha parte e pronto, foi muito bom. Não, não adianta. Por isso que eu acho que tem que ser contínuo, tem que ter uma volta, ele tem que retornar e dizer assim, como eu falei com o doutor Natan, depois da terceira orientação para a mudança de hábitos para diabetes, ele não entendeu e não fez. Tá bom, vamos lá, continua. Vamos continuar conversando, vamos continuar falando. E uma coisa que ele chamou a atenção foi de que o paciente não entendeu que ele tinha doença, ele não sabe o que ele tem. Ele não sabe que ele tem uma lesão, ele não sabe o que é essa questão de dificuldade de deglutição, ele não entende, a família é muito... Então, é tudo um aprendizado e um tempo de maturação, assim como com criança, né? Não comparando, mas o que eu quero dizer é que essa expectativa que nós temos da saúde, né, de ajudar, tem que ser alguma coisa com esse olhar, ou ver como é que o outro está, como o outro reage, qual a resistência, qual é o conflito. Às vezes tem muita questão de que os filhos têm uma dificuldade incrível na relação com os pais. Então, eles também largam, abandonam e deixam a coisa rolar. Então, como a gente retoma um pouco esse lado afetivo, como eu falei no início, esse laço mal resolvido, que depois de certo tempo já está na hora de dar uma revisada, né? Vamos rever tudo isso, e não aquelas mágoas e ressentimentos ficarem remoendo até a morte de um ou do outro. Então, acho que essas ideias, elas nos ajudam a sempre, como a gente diz, respira, vamos pensar, o paciente está resistente, a família está resistente, então, o que a gente pode fazer para contornar e conseguir nosso goal, nosso objetivo? E eu acho que a Hostil-Z, ela é isso, ela vai insistir, ela vai dizer, olha, vamos ver isso, vamos ver por aqui. Eu nunca acho que estão errados, ninguém está errado, ninguém está certo. A gente tem que entender e aprender o método com vamos dizer assim, uma família indiana, uma família oriental. São formatos diferentes, uma família europeia. Então, como eles escutam o que você fala, como eles se articulam, quem que manda? Né? Às vezes é o pai que manda, às vezes não, às vezes é a avó que é a matriarca lá da família. Então, a gente também tem que entender essa trama familiar, para você saber com quem que você conversa, né? Quem é que vai te ajudar a poder ter todo esse atendimento e essa possibilidade de uma melhora para aquele quadro. Às vezes é uma vizinha, por incrível que pareça, ou uma amiga, ou um amigo, que entra para te ajudar, ser teu braço ali no trabalho com o idoso, né? Eu estou falando bem praticamente, né, de uma coisa assim de clínica mesmo, é o que a gente faz, né? Nós estamos sempre diante dos nossos pacientes ali, nossos idosos e familiares, e é essa pessoa transparente que a gente tem que ser, né? Não adianta a gente se vestir de profissional e não chegar perto. Então, eu acho que é importante que a gente se torne esse aliado para que a gente consiga uma melhora ou alguma mudança para todo esse quadro que vai aparecendo por aí, né? Que tá bom. Meninas e meninos, senhores e senhoras. Érica. Eu queria fazer algumas perguntas. Eu sou idosa agora, né? Somos. E eu me dei conta ontem que eu fui comprar um fone de ouvido e o rapaz disse, a senhora, a professora, não sei o quê, e eu disse, como é que ele sabe que eu sou professora? Não, ele não sabia, ele viu meus cabelos brancos, só pode ser professora, né?
Mas a gente não se dá conta dessas coisas, a não ser que a gente se dê conta. E eu tenho um grupo de colegas do primário, e a gente se reunia uma vez por semana, por mês, e um dia eu me dei conta que elas falavam, e eu comecei a me dar conta de que conversa de velha. Eu pensei, né? Eu digo, mas elas são da minha idade, elas estavam com uma conversa de velha. E aí elas são velhas. E aí eu disse, mas por que que eu não tô achando? Porque como eu dou aula, eu dou aula para alunos jovens, né? Então a minha cabeça é deles. E eu digo, que coisa boa eu ter tido essa oportunidade. Mas por que que eu estou dizendo isso? A coisa que mais me impactou ao cuidar dos meus pais, e agora está impactando aos meus filhos cuidarem de mim, é a falta de paciência. Né? A gente não tem paciência porque a gente quer que eles comam aquilo que é mais saudável, que eles façam aquilo que é o mais útil para prolongar a vida. E por isso que eu estava pensando que tu estava falando agora, a importância, e parece assim banal, né? A importância de ter pessoas que deem apoio. Não é banal, né? O meu pai, minha mãe tinham cuidadoras, e eu tinha uma que eu achava um porre. Ela era chata, sabe aquelas alemoas que... Ti, 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 cri, 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 que quando meu pai adoeceu, que foi para o hospital, eu disse, pai, eu vou ter que puxar uma das gurias para cá. Quem é que tu quer? A chata. É Ele isso aí. queria a chata. E eu disse, como é que ele quer a chata, se ela é chata? Era uma ótima pessoa, é minha amiga até hoje, mas ela era um porre de chata. Você tem que tomar medicação. Ele queria Exatamente. aquilo. E Exatamente. eu disse, isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Não é te perguntar, da gente conversar. Para mim, isso foi a coisa que mais me impacta, é a falta de paciência. É verdade, é verdade. E eu acho assim, eu posso dizer que eu também passei por isso, né? E principalmente com mãe, que é uma figura mais emblemática na nossa vida, e uma coisa e ela ficou até o final com a cabeça perfeita, ela tinha 89 anos, e ela dizia assim, você não manda em mim, você não vai dizer para mim o que eu vou fazer, eu sou dona dessa casa, entendeu? E eu, com meus 60, vou fazer 67, eu me sentia que tinha 5, né? Então, eu acho que essa relação é complexa, eu não sei a melhor solução. Às vezes eu falava assim, eu até achava que eu estava, assim, às vezes não, muitas vezes, muito errada. Eu acho que a gente tem que reconhecer, e uma coisa que eu falo muito, né, nas palestras que eu dou, nas entrevistas, não podemos impor a eles essa condição. Uma das coisas que é humilhante é você sentir que alguém vai, eu sinto isso, se diz assim, você não vai fazer isso. É você sair do papel da mãe autônoma e da mulher autônoma e se submeter a alguém que vai ser o seu tutor. Isso é muito difícil para qualquer ser humano, homem, mulher. E você diz assim, mas eu não estou nessa condição de vulnerabilidade. Por que estão dizendo, olha, você não vai mais sair de carro, ou você não vai mais tomar isso, ou você não vai... Então, essa questão do ser humano, de perder a sua autonomia, perder a sua independência, e por isso que a gente sabe que nós, vamos dizer assim, 80% deles não querem cuidadores ou filhos interferindo em casa, é um fenômeno que não tem, é muito delicado. Então, nós sabendo disso, nós já ganhamos um ponto. Então, não adianta dizer assim, você vai mudar a sua forma de comer, você vai agora ter fisioterapeuta. Tem um vídeo que eu não trouxe aqui porque ela fala muito palavrão, aí a filha diz assim, a fisioterapeuta vem aqui para... Ela fala assim, eu não quero ver cara de fisioterapeuta, a mulher deve ter uns 90 e poucos anos. Então, eu acho que essa questão de você ter que mudar seu status é muito, muito complicado para quem é o idoso e para quem trata, porque fica achando que vai ficar doente, não tomou medicação, comeu açúcar demais, não bebeu água, não comeu coisas para o intestino funcionar, né? Não engoliu, falou no meio da refeição para ir vai engasgar. Então, é muito complicado, mas eu penso assim, qual é a questão? É o ida e volta. Vamos tentar. Não deu certo, vamos falar de novo, vamos tentar
por aqui, vamos usar humor, um bom humor, né? Tipo assim, nós também vamos ficar assim, né? Ou então minha mãe falava, eu não escuto nada. Eu falei, mãe, a gente está ficando surdo, né? Porque botava o som lá em cima. Então, eu acho que a gente tem que articular e não tem uma boa prática resolvida. Cada grupo familiar, cada relação familiar vai testando formas de maneira que a gente fala assim, se eu estou com muita raiva e muito, vamos dizer assim, com uma impaciência, é melhor, como dizia a cuidadora chata que nós tínhamos também, sai, deixa que eu resolvo. Então, é muito importante você contar com mais pessoas nessas relações para você poder sair um pouco, para cada um sair, relaxar, sair aquela tensão, porque nesse clima não vai render nada vai funcionar. Então, se tiver uma moça que trabalha, se tiver um filho, um neto que entre no entremeio do cuidado, né? Chamar mais gente para participar, para vir ajudar. E eu acho que isso é uma das questões que a gente vê na questão do cuidado, ou essa coisa do eu tomo conta, eu vou resolver, eu sou o melhor cuidador. Não é isso. Convoque, traga, compartilhe, pare um pouco, vá sair um pouco, veja lá a rua e peça para que alguém fique um pouco com você, ou venha substituir você. Então, eu acho que é esse apelo que a gente tem que fazer com a gente em prol da relação, sempre. E não, tem horas que não tem como, né? Eu acho que tem horas que realmente a pessoa não tem mais condição, está muito cansada, muito irritada, muito preocupada, mas é um erro-acerto, né? E não se sentir culpada. A pior coisa é se sentir muito culpado, porque está acontecendo coisas que às vezes fogem das nossas mãos. As cronificações, agravamentos, alguma coisa que acontece, há logo uma culpa. E culpa traz raiva, e raiva cria aquela coisa que você acabou de falar, né? Que a Erika acabou de dizer, fica uma irritação. Então, a gente tem que tomar, no fundo, é todo um trabalho psicológico que a gente tem que fazer para poder lidar melhor, né? Então, terapias são bem-vindas, grupos de apoio são bem-vindos, falar com os amigos é muito bem-vindo, falar com a UTZ é muito bem-vindo, né? Falar com todos nós é muito bem-vindo, porque é algo que não tem fim até a quando for necessário. E, às vezes, é como diz, começa com 1 ano, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, e você vai estar lá. Eu não tinha ideia se eu podia ir, não tinha Réveillon, não tinha Natal, não tinha, porque eu não podia deixar, porque a hora que os cuidadores saem, quem fica? Fica você. Então, você não tem mais cronograma na sua vida, você não tem. Não é que isso é ruim, porque, ao contrário, nós comemoramos juntos, e bom, vamos comemorar o Ano Novo juntos, aqui em casa. E assim o cuidador vai passando, né? E a gente vai criando situações as mais positivas, ou vamos dizer assim, mais saudáveis possíveis, né? Tipo, chamar uma coisa gostosa para comer, vamos chamar vamos ver uma televisão, vamos cantar juntos, e assim vamos caminhando nos nossos relacionamentos com os nossos idosos, né? Por isso é que, quanto mais a gente ter depoimentos de boas práticas, melhor para a gente poder compartilhar isso, porque isso é uma rede gigantesca. Imagina o mundo inteiro tendo uma preocupação com seus idosos, né? Alemanha, Espanha, Austrália, todos vão estar ali também com essa questão. Não há lugar para eles ficarem, não há planos para dar conta de tudo isso. É muita gente. Então, a família vai ter que mudar, olha que interessante, vai ter que mudar a formato, tipo assim, eu agora estou adulto, eu vou tomar conta da minha vida. Não, vai chegar uma hora que você vai ter que voltar e vai ter que dar atenção, nem que seja a distância, né? Então, é isso. Alguém passa por isso? Tem alguém que tem? Aí levantou a mão, Luciana. Luciana, fica à vontade, ainda temos 5 minutos. Opa.
Então, bom dia a todos. Professora Zeila, foi muito bom ouvi-la. Realmente, assim, acho que nós, brasileiros, né, nós ainda estamos aprendendo a conviver com as pessoas idosas, porque até pouco tempo nós éramos um país jovem, né, os idosos eram poucos, mas agora essa configuração, ela está mudando, e ela está bem visível, e assim, conhecer esse espaço realmente é incrível. Eu entrei agora enquanto a senhora falava, a Tiane botou ali o seu site, eu fui entrar, é realmente assim, a proposta, ela é linda, né, porque é um suporte ao idoso, e não só ao idoso, mas a sua família. A gente sabe que, né, o cuidar como é difícil, principalmente quando uma pessoa, né, tem alguma doença degenerativa, cognitiva, que esse cuidado, ele não afeta somente a pessoa idosa, mas sim todos adoecem, né, e eu acho que ter esse suporte online, né, porque muitas vezes a dificuldade é a gente encontrar um profissional que atenda, né? Então, assim, um bom profissional que esteja treinado. Então, realmente, assim, na prática, como a senhora falou, né? Na prática, muitas vezes que a gente vê, são profissionais. Eu já vi muitos colegas chamando, né, no hospital, ai, a vovozinha, o vovozinho. E isso incomoda, né? Não é a vovozinha, não é o vovozinho. Ali tem uma pessoa, né? Ela tem uma identidade, ela tem uma história de vida, né? Então, assim, esse suporte que a senhora traz, então, para Austins, né? Ele traz, então, para o profissional, para o cuidador e para a família, né? Eu achei, assim, excelente, parabéns, muito obrigada, né? Eu estou me sentindo, assim, muito grata de ter ouvi-la e de saber que nós temos isso no Brasil, esse suporte no Brasil. Isso Muito mesmo. obrigada mesmo. Não, eu espero que isso seja realmente efetivo para todos que queiram abrir esse canal, né? Já que nós aprendemos a fazer tudo online, e o idoso usa muito o celular, né? Ele pode ir lá e dedilhar lá, escrever, olha, está passando isso, está passando aquilo. Eu tenho recebido umas respostas de gente do interior do Piauí. Pergunta assim, posso falar? Um depoimento de uma pessoa analfabeta que contou o seguinte, da Bahia. Ela falou assim, aqui na minha cidade, as pessoas idosas são abandonadas. Aqui quem toma conta dos idosos são os vizinhos, porque se depender dos filhos, e ela escrevendo português do jeito que ela sabia, né? Olha que coisa bonita, que não foi abandonado, que os vizinhos, você imagina uma cidade no interior do interior, então olha como as pessoas ficam atentas online, né? E não importa onde elas estejam, e a problemática pode ser classe A, B, C, D, tem que encontrar soluções. Então, eu acho assim, somos um canal para interlocução, conte sua questão, o que a gente pode fazer? Podemos indicar um programa social, podemos indicar um ambulatório, né? Procure alternativas. O que vocês acham? É uma boa ideia? Vamos trabalhar juntos. Uai, vamos lá. Não? Eu acho uma ótima ideia. Por isso que eu te trouxe. Estão convocando vocês todas, porque a gente vai precisar de gente para responder, de gente para falar com esse povo, né? Nós vamos precisar de conteudistas, né, Zeila? Conteudistas, sim, todos, digo, tudo que tiver experiências aprendidas, propostas, manobras, novas manobras, né? Pessoas, eu tenho casos de um rapaz que saiu do consultório de uma internação, a mãe com a alimentação parenteral, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia, mas ele tinha que fazer, não tinha ninguém. Então, é assim, bom, e aí, o que faz? Eu risco disso, né? Ajuda, mas é isso, eu brinco muito, eu falo assim de uma maneira bem informal, espero que tenha sido uma mensagem, né? Que a gente tenha, o importante é que a gente comece a pensar e sentir, isso que é importante, espero que tenha sido uma mensagem para vocês. Tá? Zeila, eu vou só me meter, porque eu assisti uma experiência bem inovadora, assim. É um pessoal que colocou os idosos junto com crianças, tinha um coral, o coral era junto, e os idosos com demência.
Não era pessoas assim. E eles cantam, eles têm um coral que eles se apresentam no final do ano, crianças do jardim que era do lado da casa de idosos, assim. Então, muito E bom. eu acho que coisa mais legal, e porque criança não tem isso, né? Criança vai, De e velho reparar, né? também, e velho Não, também, quer dizer, graças a Deus, né? então, esse é um programa muito lindo, tem duas coisas bacanas, só para finalizar. Uma que é esse encontro com a intergeracional, e o outro que é uma iniciativa que já tem sido falado no trabalho que eu faço na Federação Israelita de São Paulo, que é o projeto Moradia, que é um projeto de você pensar com quem você quer morar quando você estiver mais velho. E aí tem várias iniciativas, aqui tem também do co-house, tanto do co-house quanto de você morar perto de alguém que você gosta, né? De ter um lugar onde você tenha o seu grupo de apoio para você ter a quem pedir, com quem falar, né? E isso aqui são ideias que estão começando a surgir no Brasil, né? E aí também tem todo um protocolo, não é tão simples assim. Você tem que saber como são essas personalidades, qual é a proposta, se elas conseguem conviver, né? Porque não vai ter uma equipe multidisciplinar, são entre elas mesmo. Se precisar levar para o socorro, leva. Se precisa dividir e alguém vai à comprar remédio. Então, é uma troca entre os idosos que convivem no mesmo espaço ou proximidades. E é um projeto que também vale a pena a gente pensar, né? Porque depender, como diz, depender dos filhos, eu não acredito que seja a melhor solução, né? Se for necessário, será assim. E se eles forem maravilhosos, melhor para nós. Mas o caso diz que não é bem assim, né? Mas, de qualquer maneira, temos aí muitos projetos lindos para fazer, e eu acho que a Associação Brasileira de Enfermagem tem espaço. Se vocês quiserem, a gente cria uns projetos sociais bacanas e vamos fazer parceria com a minha ONG e vamos tocar aí uma série de coisas boas aí para a população, tá bom? Tiane, depois vamos encaminhar para o encerramento. Tá bem. Não, é só um comentário. Eu fui chamada para uma universidade do Mato Grosso, essa semana passada, para fazer um projeto de pesquisa de empreendedorismo. E a questão do idoso está me chamando, Zeila. Toda hora alguém a coordenadora de lá propôs que nós fizéssemos alguma coisa relacionada com a população idosa da cidade. E daí eu propus que a gente foi conversando sobre o projeto e a ideia agora foi aprovada pela diretoria, e a gente vai trabalhar com o protagonismo do idoso dentro de projetos de empreendedorismo. Então, a gente vai reinserir os idosos dessa cidade, dessa comunidade, como consultores, como apoiadores, até como mentores, né? Mentores, sim. Então, assim, de projetos, sim. Não focar na doença, né? Focar em atividade, até porque é uma população idosa jovem, né? Tipo 60 e poucos, até 70, sim, a maioria sim. É uma cidade, um município novo. Então, não tem aquela característica, né, de ter uma população idosa extrema. Então, a gente vai fazer um projeto bem legal. Então, muito, parabéns. já vou começar a estudar mais sobre o tema também. Não tem como, né? Como diz, envelhecimento é o nosso fenômeno. Então, trabalho intergeracional, né? Esse é o futuro do trabalho. Não tem como ser diferente, né? E você vê que essa faixa, né, a nossa faixa aqui dos 60 mais até os 80, é uma fase muito produtiva. Então, vocês imaginem quanto é que tem ainda coisas para você desenvolver, né? Não só como um lazer, mas como efetivo, né? Capital intelectual, né? Por sinal, não fui escolhida, viu? Incubação do Sebrae, vai ter que deixar para a próxima. Mas eu entrei numa concorrência,
né, como idosa para ser incubada por como startup. Mas, como disse, né, nem tudo, os vieses da escolha eram muito específicos, podia ser para empresas disso, daquilo e daquilo. Mas, de qualquer maneira, eu acho bacana a mensagem que nós estamos aí, na nossa idade, viu, Érica? Não precisa ficar... É uma velhice que não é a velhice da quarta fase, é a fase produtiva da nossa vida. Nós temos ainda pelo menos 20 anos para trabalhar bastante, para desenvolver muita coisa, para poder ter uma vida super produtiva, né, em termos de descobertas, em termos... Eu acho que cada um vai escolher o seu caminho, né? Mas é tão bonito isso. Eu acho que essa é uma fase... Não tem idade. A Zeila tem startup, então, né, é uma coisa super inovadora, coisa nova. Então, somos colegas de startup, assim como a Janaína também, que está aqui nos assistindo. Não tem idade. Muito obrigada, Não tem idade. Zeila. Nada. Espero que continue aí com esse maravilhoso evento, que provavelmente será de grande importância pelo conteúdo que ele tem aqui. Eu vi um programa espetacular. Então, parabéns pelo evento e que sigamos aí. Tá? Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada, Tiane, pela indicação e obrigada, Zeila, pelo aceite novamente e por essa brilhante explanação.